Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar, sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Olá, minhas queridas, tudo bem, como estão? Começo a nossa oficina hoje declamando esse poema chamado Canção do Exílio, que foi escrito pelo poeta Gonçalves Dias, um poeta brasileiro nascido no Maranhão. Esse poema foi escrito em 1843 e foi publicado em 1857 num livro chamado Primeiros Cantos. É um dos poemas líricos mais conhecidos deste poeta, que era considerado um poeta romântico. E nele, o Gonçalves Dias expressa um nacionalismo ufanista, usando da natureza do nosso país, para exaltar as belezas que temos aqui. Mas o que é um poema nacionalista ufanista? É aquele nacionalismo exagerado. Nacionalismo ufanista é um nacionalismo exagerado, um orgulho exagerado do país. E Gonçalves Dias traz isso nesse poema, quando ele exalta a nossa beleza, a nossa natureza. Gonçalves Dias, ele escreveu esse poema enquanto estava estudando Direito na Faculdade de Coimbra, em Portugal. E ele se sentia assim, como se estivesse exilado. Ele sentia saudade do país, e aí expressou através desse poema. E essa saudade fica bastante evidente, assim, a gente percebe mesmo no trecho que ele fala, né? Num pedacinho, numa partezinha que ele fala: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Ele tinha medo de morrer lá em Portugal sem voltar e apreciar as belezas aqui do nosso país. E 2 versos desse poema estão no nosso hino nacional, que é aquele: nossos bosques têm mais vida, nossa vida. No hino coloca uma frase: no teu seio, mais amores. Que bonito, né? Uma forma tão bonita de expressar esse amor pelo Brasil, né? Que foi considerado um amor, um orgulho exagerado, um nacionalismo exagerado. Mas Gonçalves Dias expressou isso muito bem nesse poema. E aí, como estão? Preparadas para esse bate-papo? Hoje o nosso bate-papo vai ser um resumo do que a gente viu das 2 últimas regiões que nós visitamos, para onde nós viajamos, nessa nossa viagem sem sair de casa, nessa nossa viagem online. Nós falamos da região sudeste, no mês passado, e agora em julho da região sul. E aí agora a gente vai fazer um resumão. Eu pedi para que vocês procurassem pensar em cada estado que nós vimos na região sudeste e sul, e falar de algum estado do qual vocês gostaram mais, de uma paisagem, de uma comida, de uma dança, uma música, algo que mais atraiu a atenção de vocês, que vocês mais gostaram ou se identificaram nesse estado. Então, eu fiz um resuminho aqui para falar para vocês e a gente vai bater um papo sobre isso daqui a pouquinho. A gente viajou pelo Sudeste e pelo Sul e a gente conheceu um pouquinho dos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Deixa eu pegar meu mapa aqui. Ó, nós fizemos toda essa viagem, esse trecho amarelinho e esse trecho laranjinha. Começamos aqui Espírito Santo, Minas Gerais, Espírito Santo, Minas Gerais, olha eu errando, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foram 7 estados.
A gente foi aprendendo um pouquinho e conhecendo um pouquinho de cada estado, da sua cultura, da culinária, das características e das atrações turísticas, pontos turísticos de cada estado. No Espírito Santo, por exemplo, a gente acabou aprendendo, conhecendo, que ele é o estado que mais recebeu colonos alemães, estrangeiros alemães. Ele possui uma grande quantidade de descendentes italianos também. E a maior parte dos evangélicos do Brasil estão localizados no Espírito Santo. Curiosidades que a gente não sabia, né? A gente ficou conhecendo a Rota do Sol, ou Rota da Moqueca, que são a estrada que liga a cidade de Vitória, Serra, Guarapari, Vila Velha e Anchieta. É a primeira rota criada no Espírito Santo, que criada para quem curte praia, o turismo religioso também nessa região, a parte histórica, cultural e gastronômica do Espírito Santo. A gente conheceu uma tradição muito bonita desse estado, que são as paneleiras, as mulheres que fazem as panelas de barro, que é uma tradição de séculos, e elas são fabricadas no Galpão das Paneleiras de Goiabeiras, que é uma região lá de Vitória. Aí a gente foi para Minas Gerais, Minas. Quem te conhece não te esquece jamais, né? É a terrinha do pão de queijo, do queijinho, da cachaça, do tutu de feijão, do torresminho, frango com quiabo, leitão a pururuca, feijão tropeiro, angu, couve refogada, cortadinha bem fininha, da canjiquinha com costela, do doce de leite, da abóbora, ambrosia, goiabada. Olha quanta comida boa e que é tradicional lá em Minas. Minas é doce de leite, pão de queijinho, um pãozinho de queijo, né? A gente descobriu que o estado de Minas é um estado surpreendente e repleto de atrativos, seja na cultura, na gastronomia, nas belezas das suas serras. Minas não tem praia, não tem mar, mas as suas serras são maravilhosas, são lindas, é aconchegante, o povo mineiro é acolhedor e hospitaleiro. E não é à toa que é um dos estados mais visitados aqui pelos turistas no Brasil. Suas cidades são bem antigas e contam parte da nossa história, principalmente da Inconfidência Mineira, da época da independência. Tem edifícios, casas construídas no tempo dos da colônia, né, do Brasil colonial. Era uma região de muitos escravos, onde haviam muitos escravos. É uma região histórica maravilhosa, maravilhosa. Quem conhece, quem é de Minas, é um estado maravilhoso, assim, ó. Tem um carinho aqui quentinho no meu coração, quentinho, mineirinho, delicioso. E aí a gente foi para o Rio de Janeiro, a terra maravilhosa, um lugar lindo por natureza, abençoado por Deus. Como disse, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ai, que beleza! É uma música do Jorge Benjor, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Ai, que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Tem carnaval. E eu não vou ficar cantando porque eu sou desafinada, mas essa música traz bem o que é o Rio de Janeiro, né? O carnaval, as belezas, as praias, os lugares maravilhosos, por isso que é chamado de cidade maravilhosa, né? Tem paisagens belíssimas. E além do nosso Cristo Redentor, que é lindo, magnífico, ali de braços abertos, acolhendo, recebendo, cuidando de nós, né? Do nosso Brasil. Até mesmo o carioca se encanta com as belezas naturais que o Rio de Janeiro tem. Rio é sinônimo de samba e carnaval, de belas praias e de gente bonita, seja de quem nasce lá, de quem visita, né? É um dos principais centros econômicos, culturais e financeiros do país.
É conhecido pelos seus diversos ícones culturais e paisagísticos, como o Pão de Açúcar, o Morro do Corcovado, a Estátua do Cristo Redentor, as praias dos bairros de Copacabana, Ipanema, Barra da Tijuca, Leblon, entre outros, né? O estádio do Maracanã, o bairro boêmio da Lapa e os seus arcos, o Teatro Municipal do Rio, a Floresta da Tijuca, que é uma floresta dentro de uma cidade, né? A Pedra Branca, o Quinta da Boa Vista, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, a Ilha de Paquetá, o Réveillon de Copacabana é famosíssimo, é onde tem a queima de fogos que a gente vê pela TV na noite de Ano Novo. E tudo isso é o Rio de Janeiro. Eu acho que representa muito a alegria do povo brasileiro, né? O Rio de Janeiro. E aí a gente vem para São Paulo, para a nossa terra da garoa, que também é uma terra abençoada e acolhe quem aqui chega, sejam migrantes que vêm de outros estados do Brasil, como os imigrantes que vieram de outros países, os portugueses, italianos, japoneses, coreanos, libaneses e assim vai. Ela é conhecida mundialmente, né? São Paulo é conhecida mundialmente e exerce uma grande influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural e econômico ou político. São Paulo cresceu em torno de um centro financeiro, né? E ela é também uma cidade muito procurada pelos turistas. Grande número dos imigrantes fez dessa cidade uma cidade diversificada, com uma cultura diversificada, com a arquitetura diversificada, uma gastronomia diversificada, bem diferente. E aqui em São Paulo, aonde a gente vai, a gente encontra restaurantes diferentes. Se a gente quer comer uma comida japonesa, tem. Se a gente quer comer uma comida italiana, tem. Uma comida francesa, tem. Uma comida árabe, tem. Uma comida mexicana, tem. A gente encontra essas diversidades de culinária em São Paulo, principalmente na capital, né? Aí eu tô falando mais da capital. São Paulo é considerada a capital mundial dos helicópteros, a gente descobriu isso. São mais de 410 helicópteros pela cidade. A gente descobriu que em 1927 a Avenida Paulista, que é a famosa avenida aqui de São Paulo, teve o seu nome mudado. Mudaram para Carlos de Campos, que era um governador de São Paulo na época e recebeu essa homenagem. Só que o povo paulista não gostou, foi lá, reclamou e a nossa Avenida Paulista voltou a ser Avenida Paulista e assim até hoje, que é um dos símbolos também da nossa capital, São Paulo. Aí a gente foi para o Paraná e lá no Paraná a gente conheceu a árvore símbolo do Paraná, que é a araucária, e a árvore do pinhão, aquele pinhão que a gente come nessa época de festa junina, e a árvore que dá o nome também ao município de Curitiba. O Paraná é um dos estados com maior variedade étnica do Brasil, com maior variedade de população, de pessoas de outros lugares e de etnias diferentes, né? Ele se beneficiou com a política de imigração na época do Império, e aí chegaram imigrantes alemães, poloneses, ucranianos, italianos, judeus, portugueses e assim vai. Existe também no Paraná um grande contingente de árabes e japoneses. O Rio Paraná é o segundo maior rio do Brasil, ficando atrás do Rio Amazonas apenas. O primeiro maior rio do Brasil é o Amazonas, o segundo é o Rio Paraná, que dá o nome ao estado, né? Estado do Paraná. E ele é o 8º rio mais extenso do mundo, fica em 8º lugar. A gente falou sobre Foz do Iguaçu, a Catedral de Maringá, sobre o prato típico que é o barreado, além dos pratos típicos que são arroz de carreteiro e feijão tropeiro. E aí a gente foi para Santa Catarina, que é o menor e menos populoso estado do Brasil, apesar de receber turistas o ano todo. Santa Catarina foi muito influenciada por imigrantes portugueses, italianos e alemães, e a gente vê isso na cultura e nas tradições até hoje. A Oktoberfest, por exemplo, que a gente comentou, é uma festa típica alemã e que acontece em Blumenau, em Santa Catarina, e outras influências que sofreram. A gente percebe isso na arquitetura, nas casas, é muito presente, né, na tradição e na cultura e na arquitetura, a arquitetura catarinense. A gente
descobriu que catarinense é chamado de barriga verde, por causa da faixa que o exército, os soldados usavam uma faixa verde aqui na barriga, e eles se orgulham de ser chamados de barriga verde. Eles não, eles gostam, né? E sentem orgulho de serem chamados de barriga verde. Santa Catarina é um estado que possui um contraste maravilhoso entre as serras e as praias, belíssimas praias, inclusive. Duas das cidades mais frias do Brasil estão em Santa Catarina, que é Urupema e São Joaquim, e agora, nesse período de frio, tem esfriado muito por lá, a temperatura tem abaixado muito, principalmente nessas duas cidades. A gente ficou, né, visitou um pouquinho Balneário Camboriú, a Praia da Joaquina, Garopaba, onde tem as Sinas do Siriú, Praia do Pinho e o Beto Carreiro World. Falamos, né, sobre o Beto Carreiro World também. E aí a gente finaliza a nossa viagem pela região sul, conhecendo o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, bate, que é o sotaque, né, o sotaque gaúcho, fala bate. A população é formada por descendentes portugueses, alemães, italianos, africanos e indígenas. E também poloneses, franceses e espanhóis em menor número. Fala gaúcho quem nasce no Rio Grande do Sul. Foi um dos palcos das maiores revoltas federalistas, como a Guerra do Farrapos ou a Guerra do Paraguai, a época em que se brigava pela independência também do país, né? Aprendemos que a Lagoa dos Patos é a maior lagoa de água doce do Brasil e que o Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de museus também do Brasil. E que a Praia do Cassino é a maior praia do mundo. Tem acho que 212 quilômetros, se eu não me lembro, de extensão, se eu não estou enganada. E cidade de Gramado é conhecida mundialmente como a capital, a cidade mais famosa do Festival de Cinema. E também o Natal, né, Natal Luz de Gramado. Comidas típicas gaúchas são, né, o churrasco e a bebida típica, o chimarrão, que é tomado na cuia, que a gente comentou, água quente. Algumas das meninas já experimentaram, não gostaram porque é amargo. Enfim, foi isso que a gente viu e falou sobre as regiões sul e sudeste. E aí agora eu quero ouvir de vocês. Eu fiz um resuminho bem curto pra gente não se estender muito. Vocês já viram outro vídeo que eu coloquei antes com as fotos das regiões, das cidades, né, dos estados, estados visitados na região sudeste e sul. E aí agora eu quero ouvir de vocês de todas essas 7 cidades. Ui, meu Deus, hoje eu tô embolando tudo. De todos esses 7 estados que nós visitamos, qual deles vocês gostou mais? O porquê? O que achou mais bonito? Vamos resgatar aí na nossa memória o que a gente viu nessas 7 últimas aulas? E bater um papo bem gostoso. E algumas de vocês já visitaram alguns desses estados que a gente comentou. E desses 7 estados, voltando, Espírito Santo, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo eu considero também, porque São Paulo é imenso, de repente tem alguma cidade, algum lugar aqui de São Paulo que vocês gostariam de conhecer. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Qual desses estados vocês gostariam de conhecer? Qual cidade que a gente comentou nas aulas que vocês gostariam de conhecer num desses estados? Tá bom? Então, só pra gente alinhar aqui. Qual desses estados vocês mais gostaram de conhecer? Se teve alguma cidade, algum evento turístico, festa, dança, comida que vocês mais gostaram? E qual desses estados ou alguma cidade localizada num desses estados vocês gostariam, pretendem ainda conhecer? Certo? Bora lá bater um papo bem gostoso? Tô esperando vocês lá. Beijos!